A partir deste horário, pela Rádio Seberi, o Informativo AgriCenter. Um programa voltado às atividades do homem do campo. Informações técnicas, previsão do tempo e análise de mercado. Fique bem informado. No ar, o Informativo AgriCenter. 5h53, 14 graus 1/10 a temperatura, 86% a umidade relativa do ar. Muito bom dia, senhoras, senhores. Estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje 22 do mês de agosto do ano de 2015. Estamos vivendo o dia de número 234 deste ano. Faltam 131 dias para encerrarmos o período. Esta é a 20ª semana comum. A lua está em quarto decrescente. Hoje é dia do folclore e dia do supervisor educacional. A frase do dia de hoje nos diz: estranha a sociedade a nossa, onde o filho aponta e o pai paga a conta. Estamos no ar com o espaço do Informativo AgriCenter, o informativo do seu parceiro no agronegócio, sempre voltado ao desenvolvimento com vistas ao fomento da propriedade rural. No programa de hoje, dentro do Informativo AgriCenter, você acompanha... Chuva da semana motiva produtores que retomam plantio de milho. Umidade também chega em excelente momento para o trigo. Cuidados precisam ser minuciosos com a infestação de ferrugem e outras pragas. Confira detalhes hoje no programa. Bayer lança a rastreabilidade de todos os produtos desde a fábrica até o produtor. Defensivos já possuem código que pode ser viabilizado através de aplicativo no celular. A ação facilita o controle da pirataria. Vem aí a Expo Inter 2015 e a equipe de máquinas da AgriCenter já trabalha com encaminhamento de propostas para garantir negócios na feira. Instabilidade do câmbio é a maior ameaça ao mercado de grãos. Os reflexos na economia agrícola você acompanha com Índio Brasil, analista da corretora Solo de Ijuí, que estará hoje conosco aqui no Informativo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Na produção e apresentação de Jefferson Carvalho, a coordenação é de Maurício Zanetti e a direção geral é de Luiz Paulo Barbieri. Está no ar, aqui na Seberi AM, o informativo do teu parceiro no agronegócio. Cinco e 55, 14 graus 1/10 a temperatura, 86% a umidade relativa do ar. Dentro do Informativo AgriCenter estamos chegando nesta manhã para juntos entendermos um pouco mais do que quer nos dizer este mercado de grãos e principalmente, para que nós possamos cada vez mais entender o que a realidade da vida quer nos ofertar nesta manhã de sábado. Lembrando que no jornal Alto Uruguai, a principal manchete de capa, confirmado: ferrovia passará pela região. Uma comitiva desta parte do estado foi até Porto Alegre apresentar a luta pela manutenção do traçado da ferrovia Norte-Sul na região. A hipótese de que a outra opção de ingresso no Rio Grande do Sul por Erechim pudesse tomar a frente da obra foi descartada pelo ministro dos Transportes. 5h55, 14 graus 1/10 a temperatura, 86% a umidade relativa do ar. E nós já, de imediato, vamos ao Informativo AgriCenter com o bate-papo técnico. E ele abre, no dia de hoje, com a participação de Valmir Grossi, que está por aqui já interagindo, preparando-se para a Expo Inter 2015. Valmir Grossi, seja muito bem-vindo ao Informativo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia aos demais colegas que fazem parte aqui da mesa e um bom dia especial aí aos nossos ouvintes que nos dão o prazer de todo sábado de manhã estarem conosco. Da mesma forma, cumprimentos ao Natan Azevedo. Chegando por aí, Natan, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia aos ouvintes da rádio. E estamos reunidos aqui nessa manhã para trocar um pouco mais de ideias sobre os acontecimentos e o andamento das lavouras de trigo e o acompanhamento dos plantios de milho também na região. Verdade. Marcos Oliveira, que saudade de engraxar as botinas aí e de embarreá-las logo mais, né, Marcos? Essa semana foi assim, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos demais integrantes aqui da mesa. Um bom dia especial ao nosso amigo produtor. Isso mesmo, Jefferson. Essa semana que fomos
agraciados com uma bela chuva, então que começou uma grande parte do plantio, semeadura do milho, e também agora pulverizações nos trigos para melhoria de doenças. E esta é uma realidade que nos traz expectativas muito boas, né, Thiago Goff? O momento é realmente de acreditar, apostar e cuidar detalhes para melhorar e aproveitar bem essa lavoura, essa produtividade. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, equipe aqui da mesa, também nossos clientes que todos sabem estão junto com nós escutando o informativo. Realmente, Jefferson, a semana aí foi uma semana que reiniciou os trabalhos na lavoura, ou seja, tanto na cultura do trigo, que nós estávamos aí com muitas áreas sem aplicação de nitrogênio e também aplicação de fungicidas, inseticidas, né? O pessoal conseguiu dar sequência aí no seu trabalho. E da mesma maneira, o plantio de milho, algumas lavouras sendo salvas aí pela boa chuva aí, apesar de não ter sido um volume muito expressivo, mas foi um volume aí que vai ajudar aí a estar emergindo essas plantas aí de milho que já estavam no solo semeadas, né? E as demais lavouras aí que estão sendo semeadas nessa semana aí que o produtor, após essa chuva aí que nos agraciou na faixa aí de 10 a 15 milímetros, dependendo da região, né? Tá dando sequência aos seus trabalhos, né? Mas com certeza dá para se dizer que deu reinício, vamos dizer, à agricultura aqui na nossa região. Aliás, o agricultor que estava realmente já sem saber o que fazer, né, Thiago? Realmente, Jefferson, até a gente comentava na empresa, a gente fazia tempo que não tinha visto um agosto com tantos dias sem ter uma chuva, né? Ou seja, a gente fez as contas e estava dando quase 30 dias sem chuva, né? Então, é uma situação que, de certa maneira, preocupa. Porém, a gente tem o costume de dizer que no trigo, o trigo não gosta de tanta chuva, né? Mas só que a gente sabe que acima de falta, começa a faltar, também começa a dar problema, né? Então, isso é uma preocupação que a gente tinha também. Mas, segundo as previsões que a gente vê, a gente ainda continua com o El Niño lá, né? Que é para ser um ano com chuvas acima da média. Só o que nós temos um pouco de medo é a questão da distribuição dessa chuva acima da média. Como no mês de julho nós tivemos aí, junho, julho, aí, uma capacidade aí de quase 500 milímetros de água aí em poucos dias, né? Nós passamos agosto aí sem basicamente nenhuma gota, dá para dizer, né? Então, a preocupação nossa em relação a esse El Niño seria a questão da chuva, né? A distribuição dela nas regiões e que isso pode afetar as nossas lavouras futuramente. Mas, segundo o pessoal e as previsões, é para ter um ano bom aí que o produtor pode investir, pode fazer seu manejo adequado aí para altas produtividades. Agora, também é uma realidade, né, Marcos, que o produtor vem se preparando. Ele veio guardando a semente, está com equipamento de ponta e de precisão que auxilia nesse momento, e ele está recomeçando a sua atividade, pode-se assim dizer, com o milho principalmente, mas com toda a infraestrutura para que isso aconteça, né? A maioria dos produtores hoje estão bem equipados com maquinário e tudo, só que em questão de índice pluviométrico nós não vinha tendo um bom índice no mês de agosto, então o pessoal, a maioria estava com medo de fazer a semeadura, não sabia se a profundidade da semente se ia ser mais rasa ou mais profunda, questão de chuvas, então muita gente estava meio com um pé atrás para a semeadura do milho. Nessa questão que agora, essa semana deu a chuva aí, o pessoal agora retomou as atividades no plantio do milho, foi onde rendeu bastante também esse plantio, onde o pessoal tem um grande número de maquinários, então se aproximou mais da finalidade. Mas em questão, o milho hoje já está, boa parte já é emergida, outros já têm aplicação de nitrogênio para fazer nessa cultura do milho em algumas regiões. Mas a maioria do pessoal optou por esperar a chuva para fazer a semeadura para ter um stand melhor de planta de final. Estamos vivendo aí um momento de muita correria na propriedade. Isso já trouxe prejuízos, traz prejuízos? O que o produtor tem que cuidar nesse momento, hein? No desenvolvimento da cultura do milho, desde que se iniciou os plantios, depende muito de região, a gente atende uma região ampla. O plantio do milho sempre vinha a ser feito, basicamente, falando da região Tenente Portela, onde eu atuo hoje, da segunda quinzena de agosto em diante. Esse ano, devido às previsões de chuvas, que no início, como vinha tendo uma frequência grande de chuva no mês de julho, a previsão na sequência, o mês de agosto, era para ser um período bastante chuvoso também. Então o produtor procurou adiantar um pouco o plantio devido às previsões de alto fluxo de chuva que teria no mês de agosto. Então o que aconteceu? Esse plantio foi adiantado e acabou não se confirmando as previsões de tempo.
Então, algumas áreas que foi plantado pouca umidade, a planta fez o processo de germinação e acabou não emergindo uniformemente. Então, a gente vai ter alguns problemas de planta dominada nas lavouras, onde pode acarretar no nível produtivo dessas áreas depois. A partir dessa chuva, vai ser retomado os plantios, tem regiões ainda que estão em pleno época de plantio, então eu acho que o produtor hoje tem que procurar trocar uma ideia com o departamento técnico que dá o suporte para ele hoje, para procurar achar a hora exata e a questão de manejo e qualidade de plantio, entrada na lavoura, regulagem de máquina, distribuição dessa semente, desde profundidade até o restante dos passos que devem ser tomados para uma boa implantação de uma lavoura de milho. Como os técnicos estão vivendo essa situação, planta mais fundo, planta mais raso, uma realidade realmente que é preocupante, né? Realmente, Jefferson, o que a gente se preocupa um pouco, como o Natan falou, é que foram muitas áreas semeadas após aquelas intensivas chuvas de julho, ou seja, e a partir de lá que foram introduzidas essas áreas, não se teve essa precipitação para nós ter uma emergência uniforme dessas plantas, como o Natan falou, ou seja, vai acarretar algumas plantas dominadas na lavoura, vai ocasionar redução de stand. Pensando em milho, isso não é bom, que a gente sabe que em milho cada material tem um stand que a gente pede para chegar a um índice de produtividade alto aí que a gente vem buscando cada ano, que hoje dá para se dizer que a gente busca pelo menos as 200 sacas de milho por hectare. Hoje já virou um patamar que é obrigatório o produtor colher isso, senão já começa a não ser viável a cultura devido à lucratividade, né? Então são vários fatores. Cada híbrido tem seu posicionamento, sua quantidade de população por hectare, né? Então tudo isso são fatores que vai variar aí na semeadura, ou seja, cada cliente é um caso que a gente tem que estudar juntamente com o cliente. A área dele, como é que é a questão de fertilidade, questão de umidade, se é uma área que comporta o solo dele um pouco mais retenção de água ou menos, né? Então tudo isso são fatores que a gente vem procurando analisar junto com o cliente, que o cara que mais sabe da sua área, queira ou não queira, ainda é o produtor, é o dono da área, que ele conhece, dá para dizer hoje palmo a palmo onde ele está fazendo a semeadura, né? Então, normalmente, uma boa conversa com o cliente ajuda muito a você definir alguns patamares de híbrido, de fertilizantes, de produtos a serem usados aí na questão de doenças no trigo agora também, né? Que de certa maneira se enquadra, né? Mas pensando na cultura do milho, a gente pede que agora, a partir dessa emergência desse milho, ou seja, mais uma próxima chuva, essas plantas que já estão emergidas, que o produtor adianta um pouco o nitrogênio, para nós tentar uniformizar essa lavoura, para essa planta que está mais fraca, um pouco mais atrasada, ela consiga chegar logo junto com a outra, para evitar futuramente o sombreamento, que a gente fala que é a dominância de plantas, né? E em dominância de planta em milho a gente sabe que o prejuízo é grande, ou seja, depois que a planta atrasou não consegue mais uniformizar, como fosse o caso do trigo ou o caso da soja, que você consegue ter uma uniformidade na de lavoura aí, no plantio até após a emergência, né? Porém o milho a gente acaba deixando um pouco perdido. E também agora essas áreas primeiras aí que já estão semeadas e emergidas, o produtor já pode estar fazendo sua atrazina com o seu Roundup nas áreas que são aéreas, né? Para bem de controle de plantas daninhas já, que seria a questão de buva, agora que tem muita buvinha que sobrou ainda na dessecação no meio da aveia ou em pousio que está. Então a atrazina agora e o Roundup vão fazer o resto da limpeza dessas áreas aí, para nós pensar em ter essa área já no limpo e pensando também na próxima safra, já que a gente sabe que a limpeza de uma área para o próximo ano você começa agora, você não pode pensar em cima do laço, né? Então é sempre pensando adiantadamente, né? Então esses são alguns passos aí que o produtor deve seguir aí nessa situação, Jefferson. Quem ainda não plantou, está investindo numa variedade mais precoce, de ciclo mais longo, como é que está essa questão? Normalmente, quem abre o plantio no cedo, abre o plantio com cultivares super precoce, ou seja, falando na nossa região de atuação aqui, né, o produtor tem a vantagem de poder fazer uma safrinha de soja. Então, normalmente, nessas áreas onde o plantio é feito mais cedo, o pessoal começa aí com super precoce, aí, ou hiper, como a gente costuma falar, a fim de tentar acelerar o plantio. A gente acredita esse ano aí com a semeadura, como foi adiantada, que o Natan falou, que a gente entrou, vamos dizer, 15 dias antes do que o normal, nós está entrando na semeadura aqui na nossa região, a gente consiga, com esses hiper precoce, no caso do 230 hoje, que é o hiper mais rápido do mercado,
a gente consiga aí, por 15 de dezembro, a gente já está colhendo essa cultura aí, ou seja, esse material aí, 10, 15 de janeiro, nós vamos estar colhendo ele na faixa de 19 a 20 pontos de umidade, né? Tudo isso depende também da estratégia do cliente. Vou fazer safrinha ou não vou? Caso o cliente não queira entrar no ramo da safrinha, a gente já tem a opção de trabalhar com os precoces, ou seja, fazer um plantio a partir de agora em diante, vamos dizer, pensando aí, entrando setembro adentro, plantando, né? Você vai trabalhar com um material de um ciclo mais tardio. Aí você vai, basicamente, desistir da safrinha, porém aí você tem que pensar em fazer uma grande safra nesse material, ou seja, os materiais precoces, por terem um tempo maior de ciclo aí, ele consegue acarretar aí caixas produtivas muito maior que se fosse nos hiperprecoces. Porém, a gente sabe que cada ano é um ano, daqui a pouco, se faltar um pouquinho de água no hiper, é uma situação que complica bastante devido à sua rápida formação e na floração e enchimento, né? Você acaba tendo um tempo mais reduzido. Isso que hoje a gente fala de questão de 3 a 5 dias que você perdeu, faltar água aí na plena floração para enchimento, aí você acaba perdendo em mais de 50% do potencial produtivo da cultura. E no material mais tardio, aí, no precoce, você consegue ter uma janela a mais, do que não vai ser apenas esses 3 a 5 dias, você vai conseguir trabalhar com uma janela de 10 a 12, talvez até 15 dias aí de estabilidade mais do material para você estar perdendo uma produção, né? Então, são fatores que a gente comenta com o cliente quando vai ser plantado, né? Mas hoje o que predomina em nossa região é o hiperprecoce, né? Que seria para nós pensar em fazer uma safrinha. Então, o produtor pode estar fazendo essa situação hoje, Jefferson. E na região, hein, qual é a realidade do solo? Muito compactado? Preocupa também essa questão da compactação? Para esses que já estão investindo com a expectativa da safrinha, hein? Nossa região, falando especificamente de Tenente Portela, e creio que aqui em Seberi, pelo pouco que eu conheço, não é diferente, a gente tem uns solos com teores altos de argila. Então, devido ao fluxo de chuva que a gente teve nos meses anteriores, aumentou um pouco a compactação do solo, principalmente nessas áreas onde estava descoberta um pouco de palha. Então, fica aí um pouco de atenção dos produtores de tentar rasgar, remover um pouquinho esse solo no momento do plantio, com a questão dos sulcadores, em regiões onde tem capacidade de fazer isso. Claro que tem regiões que não tem como trabalhar, manejar com muita força a remoção do solo. Mas fica a ideia para o produtor aí analisar muito a situação, porque o milho, no momento que tu plantar ele, a uniformidade da lavoura é tudo. Então, no momento que tu conseguir fazer essas plantas germinarem uniformemente, tu vai ter com certeza uma produção muito acima no final, lá na frente. No milho, Marquinhos, a maior preocupação é com as plantas dominadas nesse momento? Sim, a maior preocupação no milho hoje é as plantas dominadas, por assim, depois uma planta dominada, ela não tem o mesmo desenvolvimento que uma outra planta, e também na questão de produtividade, como ela vai ficar dominada, a planta maior, no caso, ela vai reter mais água, vai reter mais nutrientes e também vai reter mais luz solar para fazer uma fotossíntese. O que acontece, então, seria que a planta dominada ela vai ter uma produtividade menor do que a planta que já está bem estabelecida na lavoura, por causa do estande que foi implantado. Tanto que a gente pode também cuidar a questão da profundidade que foi plantada essa semente, a questão da velocidade, que é muito importante na cultura do milho. Muita gente às vezes quer plantar correndo, e isso no milho é um desastre na lavoura, porque acaba acontecendo a questão de estande final de plantas, é muito pobre nessa questão. Então peço ao pessoal, quem não plantou ainda, ter esse cuidado na questão de profundidade e velocidade do plantio. Também muito importante ressaltar controle da plantadeira, o controle do pulverizador, porque agora não dá tempo mais de correr riscos, né? Tem que ter um cuidado muito grande, e a gente às vezes é até cobrado, poxa, mas falam muito aí, vocês acham que eu não conheço a minha plantadeira? Mas é importante refrisar que esse é o momento que não dá para ter mais nenhum erro, né? É verdade, Jefferson. A gente às vezes se torna até um pouco repetitivos aí nessa questão, mas é uma questão de extrema importância aí, principalmente hoje, tendo em vista essas variedades, essas cultivares aí com sementes, uma tecnologia tão grande nelas, num valor às vezes bastante elevado também. Então a velocidade é o ponto crucial, como o Marquinhos falou aí, para que você tenha um estande de plantas aí realmente bom, e que depois lá na frente você vai ter aquele teto produtivo que todos nós almejamos. Estamos às vésperas de mais uma das grandes feiras do nosso estado, e quiçá uma das maiores da América Latina, que é a Expo Inter. E nesse momento, o que dá para falar para o produtor em termos de investimento em tecnologia? Porque tem muita gente ainda sofrendo com dificuldades, aí faltando equipamento.
A grande maioria já investiu, está acreditando e está buscando inovação. Mas tem muita gente ainda passando dificuldades. Como é que está essa realidade? Como está a linha de crédito para investimento, hein? Jefferson, é muito importante essas feiras que nós temos, as duas no nosso estado, aí, que é a Expo Direto e a Expo Inter, para o agricultor fazer o seu pedido, protocolar nessas feiras, porque a gente sabe aí da dificuldade do recurso financeiro que os agentes financeiros têm para liberar. Então é muito importante aí que o pessoal tenha a noção de fazer os pedidos, não precisa se deslocarem até a Expo Inter, a equipe da AgriCenter, eu e os consultores de vendas, o Edipo, o Jacques e o Jonathan, vamos estar a partir do dia 31, a semana toda lá na Expo Inter. Aquele cliente que às vezes não pode vir fazer o pedido, pode nos ligar. A gente faz o pedido por telefone, protocola lá na feira e a gente vai ter a garantia desse recurso. Dentro de 30 dias, os bancos são obrigados a liberar os recursos alocados na Expo Direto e Expo Inter. E o interessante é que hoje a Star oferece uma uniformidade de produtos que não precisa você ir lá e tocar o produto. É você saber o que você já conhece, como você quer investir e aproveitar realmente a condição de pagamento, né, Valmir? É verdade, Jefferson. A gente teve também agora, semana passada, uma convenção na Star, na quinta-feira da semana passada. Muitas novidades pela frente aí, muitos lançamentos da Chorural Copavel no ano que vem. Em termos de tecnologia, são aí 4, 5 novidades muito boas que virão pela frente. E é importante, né, que o agricultor está sabendo e é sabedor que hoje a tecnologia não tem mais volta, né? Essa agricultura de precisão, ela está se propagando de uma forma muito rápida aí no nosso país, né, tanto no sul como no centro-oeste, e a Star acredita nisso e nós também. Então é importante que o agricultor nos procure. Hoje existem os meios de internet também, que você pode entrar no site da Star aí, ver todos os detalhes, todos os lançamentos, toda essa tecnologia, esse aparato que a Star tem para disponibilizar para os nossos amigos produtores. A partir de que momento começa aquela questão? Bom, já vamos falar de preço de feira, né? A partir de que dia o produtor já deve ficar atento e já deve começar esse contato, hein? Jefferson, nós já estamos trabalhando com a lista da feira desde os nossos 2 dias de negócios. Fizemos já muitos negócios aí, estamos levando bastantes pedidos aí para protocolarmos na feira, né? Então a nossa lista já está preparada para nós da AgriCenter desde os nossos 2 dias de negócio. Claro que lá na feira, aquilo que eles sempre dizem, o preço colocado para nós antes da feira, ela tem um diferencial de 2%. Quem fizer pedido na feira provavelmente pague um pouco mais. Geralmente é isso que acontece para o agricultor já antecipar suas compras, mas vamos, quem sabe lá na feira ter um desconto um pouquinho melhor aí, a gente poder trabalhar pelo menos com a mesma tabela que estamos trabalhando hoje. E uma questão que é importante o produtor entender é que em ano de recurso escasso, a oportunidade é antecipar para que você possa já garantir um pouco desse recurso que vai ser disponível, né? É verdade, Jefferson. A gente conversa muito com os agentes financeiros e a mídia também vem colocando uma situação não muito boa que a gente vê pela frente aí em termos de mensalão, Petrobras, BNDES. É isso que nos preocupa muito, né? Que se realmente acontecer isso, não só para investimentos de tratores, colheitadeiras, implementos, mas acredito eu também para custeio de lavouras vai ser muito ruim. Então vamos aproveitar, essas taxas de juros estão garantidas até o primeiro semestre de 2016, recursos existem, mas não é muita coisa, então vamos aproveitar as feiras aí, protocolar os pedidos e vamos acreditar aí e torcer para que esse mensalão não chegue até o BNDES aí, que venha coisas piores para nós. Verdade. Agora, a preocupação aqui no campo é justamente com ter oportunidade, né, Natan, de poder aproveitar tecnologia de precisão, investimento, recursos que possam ser utilizados, associados a tudo isso, esse conhecimento, esse apanhado técnico que toda a equipe AgriCenter oferece com acompanhamento direto lá na propriedade rural. E um dos temas que passamos a abordar a partir de agora é justamente o que está na produtividade, o que está na lavoura e que daqui a pouco está saindo dela, que é o trigo. E a preocupação foi grande pela última safra, que foi realmente muito desafiadora, e esse ano com essa ameaça de um pouco de chuva a mais num período, menos chuva, retorcendo a folha no outro. Como é que está a realidade do trigo nesse momento e o que o produtor deve atentar, hein? Jefferson, o trigo, nós viemos numa safra onde baixou muito a qualidade pela pressão de chuva que a gente teve em cima da cultura.
Hoje nós estamos com a cultura do trigo em pleno andamento, diferente, ao contrário do ano passado, por mais que ficamos esses 25, 27 dias sem chuvas agora, o trigo vem se comportando bem. Eu acho que uma questão que o produtor tem que ficar atento é só o manejo de doenças. Agora, com esses dias de calor, com essa pressão de calor um pouquinho em cima, começou a aparecer manchas foliares, ferrugem, que é normal da cultura aparecer, então só o produtor tem que ficar atento para fazer esse controle. De encontro a isso, começou a aparecer também pulgão, que é característico do período mais seco. Então, é uma cultura que vem deixando o produtor um pouco mais otimista pelo clima, está correndo um pouco mais favorável, ao contrário do ano passado. Então, com certeza, nós vamos ter uma qualidade desse trigo melhor. As previsões de chuva são um pouco mais frequentes agora, porém, não com uma pressão tão grande como a gente teve ano passado. Então, a probabilidade é que para frente a gente tenha um trigo de qualidade e, com certeza, tenhamos também uma safra que venha a vir de encontro com o investimento que o produtor está fazendo hoje na lavoura. Então, fica um alerta para os produtores continuar fazendo o manejo fúngico das doenças, tanto mancha foliar, e creio eu que daqui para frente no ciclo a tendência é que suba um pouquinho mais a pressão de ferrugem, para conseguir manter a qualidade desse trigo para frente. Qual a hora de entrar na lavoura de novo, hein? Vem muito do manejo que o produtor está fazendo, mas hoje nós encontramos trigo em diversos estágios. Dependendo da região, a gente tem trigo enlongando, a gente tem trigo no papo, tem trigo florescendo. Então, hoje o produtor tem que ficar muito atento. O intervalo de aplicação, hoje, se ele conseguir manter da pressão que está tendo dessa ferrugem subindo aí, manter o intervalo de 15 a 18 dias no máximo, ele vai estar tendo uma eficiência muito boa no controle das doenças foliares. Verdade. Agora, há uma necessidade, um cuidado muito grande também com a questão de pulverização, né? Não adianta entrar com o melhor produto se não entrar com uma boa qualidade. Aí entra equipamento bem regulado e com a estrutura do equipamento exato. Eu acompanho muito o bate-papo da gurizada aqui. Por exemplo, o bico do pulverizador faz toda a diferença nessa hora, né, Natan? Com certeza. A qualidade de aplicação hoje em fungicidas é o que interfere diretamente ao controle da doença que tu tem hoje na tua cultura. Então, tu ter uma máquina boa, bem calibrada, um bico que seja adequado para a aplicação do fungicida, vai te fazer toda a diferença no controle das doenças. Então, desde velocidade de aplicação, pressão, então tudo isso leva em consideração ao que o produtor tem que manter o cuidado no momento de fazer. Tu está investindo aí, muitas vezes, um valor alto em fungicida, inseticida, em nutrição, e muitas vezes passa despercebido a qualidade da aplicação. Então, leva em consideração tudo isso. Tu investiu um valor considerável em controle e ter uma qualidade eficiente na aplicação. Só para complementar aqui, Jefferson Donatan, sobre os bicos, é outro assunto que às vezes a gente também se torna um pouco repetitivo, mas a gente tem visto que depois que a gente começou a falar nos nossos informativos, a rotatividade na nossa seção de peças de bicos triplicou. Então, quer dizer com o que é isso? Que o cliente está atento, está ouvindo o que a gente vem falando e está botando em prática. E isso é muito importante. Verdade. Não há mais espaço para o eu acho, né, Valdir? Exatamente. Eu tenho certeza, porque senão para tudo, repensa, chama o técnico, revisa, porque senão a coisa é complicada. O agricultor hoje ele está administrando sua propriedade como se administra uma empresa. Então ele está vendo onde é o furo da bala, né? E botando cauda fora, você está botando dinheiro fora. E isso é muito importante. A questão de bicos de pulverizadores, questão de quantidade por hectare, isso é muito importante nos dias de hoje. Não é que o produtor tenha que ter o pulverizador novo. O produtor tem que ter o pulverizador regulado e com os bicos novos. Exatamente, isso, sim. Marquinhos. Não é que o pulverizador tem que ser novo para fazer uma boa aplicação. De repente o pulverizador muitas vezes é novo, mas está descalibrado. É verdade. Não tá caindo a quantidade de água essencial para a lavoura. Então tem que ter muito bem esse cuidado, o amigo produtor aí. Bem colocado, Marquinhos. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Que não há necessidade de estar todo ano trocando de pulverizador, mas assim, cuidar bem do dele, né? E trocar os bicos tem validade, né? Então, trocar os bicos, colocar o bico certo para cada aplicação. Bem que, Valmir, a situação do valor de um pulverizador novo e a situação dos bicos, nós não fizemos nem próximo à cosca, né? Da vírgula no preço, né? Então, hoje, o pulverizador, hoje um dos mais baratos que a gente conhece, aí custa na faixa de 30 mil reais, né? E um jogo de bico vai te custar na faixa de 200, 300 reais, um jogo bom de bico, né?
Então são pequenos detalhes que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Às vezes por esquecimento ou por algum motivo ou outro, né? Então é apenas relembrar, né? É verdade, Thiago, a gente torna-se repetitivo, mas a gente vê também, né, aquilo que eu comentei antes, Jefferson, que o cliente está de olho, está ouvindo e está aplicando. Isso é muito importante. E no jogo do negócio, 1 milímetro, a bola bate na trave e não entra. E verdade. Assim é com o produtor também, fazendo uma analogia do futebol. Não dá para brincar, não dá para correr riscos, porque uma saca a menos por produção por hectare, numa boa produtividade aí, faz uma diferença muito grande, né? Com certeza. Todo o manejo já que o produtor vem colocando na lavoura, desde a semeadura, o controle de plantas daninhas, o controle de ferrugem, questão de doenças, de manchas, questão também de insetos e pragas que atacam a lavoura. Então você tem que ter muito cuidado sobre isso. Então todo o cuidado que você faz ainda é praticamente que pouco, porque chegar no final da lavoura, tu chegar e não ter um lucro excessivo ou não ter uma produtividade, não adianta nada plantar, então tem que ter muito cuidado sobre isso. E lembrar que o produtor, quando ele entra na lavoura com um pulverizador, por mais que ele tenha cuidado, ele está manuseando um produto químico, ele está automaticamente levando esse produto para o meio ambiente, para a sua propriedade, para a lavoura como um todo. E desperdiçar um produto desses não é só botar dinheiro fora, é também brincar com a própria saúde. Então tem que ter um cuidado redobrado, aproveitar bem e fazer um bom investimento para reduzir, para economizar financeiramente e melhorar o seu status de vida, a sua qualidade de vida, né? Por isso a gente às vezes se torna taxativo, né, de tanto falar, ter que cuidar da pulverização, cuidar de bicos, mas isso aí é essencial na cultura, tanto na cultura do trigo, como na cultura da soja também, que daqui uns dias começa a chegar aí, e também agora na aplicação de herbicidas no controle do milho, de plantas daninhas. Proteção individual, equipamento de proteção individual é fundamental também, né? E o produtor tem que ter esse cuidado, e eu sei que vocês cobram muito isso dele também, assim como o retorno das embalagens do agrotóxico, né? É um fator que a gente já usou muito a mídia aqui, juntamente com vocês, a respeito disso, seja a campanha de devolução de embalagens e a condição de aplicação ao cliente, ou seja, pensando no cliente também. A gente sabe que a maioria dos clientes ainda tem o costume de não usar EPIs, grande parte usa, outros não, né? Mas é muito importante, porque todo produto químico, já diz, produto químico perigoso, né? Então, cabe do cliente ter um cuidado com essas aplicações, que a gente sabe, talvez o problema não venha surgir no dia de hoje no cliente, mas são problemas que vão gerar futuramente, que a gente sabe que acaba agregando muitas doenças, hoje, principalmente o câncer, né? Que a gente tem uma preocupação grande. Então, a importância do cliente estar usando um IPI aí na aplicação para estar evitando o contato com o produto químico, e também na questão do meio ambiente, que seria a devolução da embalagem, que a gente fez várias campanhas, né? Hoje a gente tem aqui a Aramal, que ela é responsável por receber todas as embalagens vazias, ou seja, o cliente não tem prejuízo nenhum, o único serviço que eu tenho que fazer é levar essas embalagens até lá e pegar um canhoto lá assinado como comprovante que ele entregou suas embalagens e ficar de certo e nem indo com o Ministério, que também é mais um problema que a gente tem que cuidar, né? E lembrando que a embalagem, ela tem um código de rastreabilidade que compartilha a responsabilidade, seja de quem vende com aquele que compra, leva embora e de repente não utiliza direito essa embalagem, né? Por exemplo, a Bayer, né? Todos os produtos que vêm da linha Bayer são com rastreabilidade, ou seja, cada embalagem tem um código. Para ter ideia, a partir desse mês pode ser acessado pelo telefone celular com leitor de código de barras, ou seja, cada embalagem, o produtor que baixar o aplicativo ou a pessoa que baixar esse aplicativo no celular vai poder saber de onde que saiu essa embalagem, se o produto é verdadeiro, é falsificado, o que acontece. Então a Bayer pensou longe e grande, ou seja, ela quer acabar com o mercado aí de produto aí falsificado, produto roubado também, né? Hoje a gente vai ter acesso a essas ferramentas até final de ano, como a gente vinha conversando em convenção dos distribuidores mês passado, que até eu me ausentei uma semana que eu não estive aqui. O pessoal acabou comentando muito disso. Então toda essa questão vai ser implantada agora para essa próxima safra. Toda a mercadoria nova que vem chegando na empresa a partir de julho, já tem toda ela conta já com essa rastreabilidade, ou seja, todas as embalagens a gente vai saber se é verdadeiro, se não é, de onde é que é, qual foi o cliente que recebeu, para ter ideia. Aliás, nesse negócio do ganhei aí, né, comprando bem mais barato, tem um
risco, meu amigo, que não é fácil, né? O risco de você pagar daqui a pouco 10, 15, 20, 30 reais mais barato um litro de veneno pode acarretar um prejuízo de 15, 20 sacos de soja. Não é muito, Jefferson. 20 sacos de soja, 70 pila, hoje 1.400 reais. Acho que não é lá muita coisa em relação a 20, 30 pila, né? Meu Deus do céu. Mas outra, o que a conta que a gente faz, né? Então, o produtor também tem que cuidar quando que existe muito milagre solto, né? Nem Jesus não sobreviveu, né? Então, é um milagre, né? Então, temos que cuidar bastante isso, né? Isso que você está falando só do produto, né? Agora não estamos falando aí da entrada na lavoura, na compra de um bico para fazer a distribuição, no diesel que foi gasto, no tempo do produtor, no que vai ter que refazer, porque se quiser produzir vai ter que entrar de novo na lavoura, passar de novo, com outro custo em cima. Quer dizer, esse retrabalho aí tem um custo fenomenal. E, aliás, associado a um clima que a gente nunca sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco não tem nem tempo de recuperação, né? Isso mesmo, se fosse apenas o retrabalho, Jefferson, que conseguisse você fazer, por exemplo, uma lavoura voltar ao estágio normal dela, tudo bem, ainda dá tempo de você recuperar. Mas hoje, uma aplicação de fungicida, você não recupera mais a lavoura depois. Esquece, o produtor diz, depois eu consigo recuperar. Não adianta, você já perdeu 5, 10, 15, 20% do potencial produtivo por essa brincadeira, vamos dizer, mal feita, vamos dizer, né? Não tem como voltar lá e mandar encher o grão de novo, né, Natan? Depois do tiro dado, não tem como tu voltar atrás. Eu só queria aproveitar o gancho do Thiago e comentar um pouquinho dessa questão de falsificação que o Thiago comentou. Em nossa região, falando especificamente da região da tua Portela, e até aqui em Seberi, a gente conversando já viu falar que teve circulação de produto falsificado. Então, hoje, o investimento do produtor no implantar uma lavoura, no montar uma lavoura, o custo não é baixo. Então, quando tu chega na parte mais minuciosa, de repente que é um fungicida para te manter o controle dessa lavoura e levar ela ao final, a tua colheita, a tua produção, muitas vezes tu acaba pecando, tropeçando no meio do caminho. Então eu só levanto um gancho e peço para o produtor ficar atento, porque está circulando o produto pirateado no mercado e muito, não é pouco. E com certeza essa safra de soja vai circular de novo, porque o custo se tornou um pouquinho mais elevado por causa dessa subida do fertilizante, e muitos produtores vão tentar baratear o seu custo de repente no fungicida. Então eu peço para o produtor ficar um pouquinho atento sobre essas condições para conseguir manter sua lavoura bem controlada, bem estável do início ao fim. Eu sempre faço um paralelo de que quando você vai procurar um médico, você quer um que está em estágio de formação, que não tem a certeza do que está te trazendo, ou tu quer um especialista para curar a tua saúde. Mesma coisa nessa hora, né? Com certeza, não pode brincar. Creio eu que hoje a maioria dos produtores leva a lavoura como um meio empresariável. Estão tocando essas lavouras como uma empresa. Então, muitas vezes tu não pode pecar em um custo que, se tu for botar na ponta da caneta aí, não é um custo baixo, mas é o que define o que tu vai colher lá na frente. Com a rastreabilidade, se você cair vamos dizer assim, na armadilha da vida, de comprar um produto roubado, receptação é crime tanto quanto quem rouba. Então tem que ter esse cuidado também. Daqui a pouco você está caindo aí numa armadilha muito grande que vai te expor de uma forma que não tem explicação. E muitas vezes, né, Jefferson, depois de você receber esse produto e aplicar, você não tem nem como reclamar também, né? Porque como é que tu vai reclamar de um produto que foi de repente falsificado ou até mesmo roubado? Você não tem como reclamar. Você vai ter que aguentar quieto. E o que acontece, quem está pagando o pato, na verdade, é você mesmo que comprou. Que você plantou, investiu, fez um investimento, por questão, muitas vezes, de 10, 20, 30 reais em litro, você acaba pegando um produto falsificado e perdendo todo o manejo que você já tinha feito na lavoura. Então, toda aquela esperança que você botou naquela lavoura de ter uma produtividade final, ter um ganho para tentar adquirir algo novo para sua fazenda, você acabou pecando aqui e depois não tem mais volta. Também a gente tem que salientar, né, Marquinhos, que produto que vem diretamente da Bayer ou de qual fornecedor for, toda empresa, frente a ela, existe uma fachada na empresa. Ou seja, onde está bem escrito as empresas parceiras. Por exemplo, hoje nós na Agricente, como somos parceiros Bayer, todo o pessoal que chega lá, você vai ver que tem um totem bem grandão da Bayer em frente à nossa empresa, né? Então, o cliente já consegue diferenciar, saber de onde que o produto vem, só pela fachada da empresa. A gente fala que normalmente fachada é a visão que se tem de uma empresa, né? E o teu documento principal numa negociação como essa é a nota fiscal, não tem outro. Com certeza, Jefferson. E além de tudo,
Todo produto que sai hoje da AgriCenter, pensando aí tanto fungicida, herbicida, a parte de sementes também, tudo sai com lote, validade, fabricação, Renasem, tudo escritinho na nota certinho, de onde é que está vindo, de onde é que está saindo. Se chegar a acontecer alguma coisa, não funcionou isso, aquilo, sabe que tem todo um respaldo da AgriCenter e do fornecedor que forneceu para a AgriCenter. Então, isso que a gente comenta. Daqui a pouco, 5, 10 reais a mais, você ter uma garantia, é uma situação muito diferente de você pagar 5 a menos e não ter garantia nenhuma. A gente sabe que até a gente pode citar um exemplo aqui, no ano retrasado que aconteceu aquele problema com o Fox, né, de acabar queimando algumas lavouras, né. Bem sabe que a Bayer fez toda uma indenização de todos os clientes que utilizaram Fox na região, todo o sul aqui. Então isso não foi R$1 que eles desembolsaram para acudir essas lavouras. E sabe-se também que nessas áreas, muita coisa não foi problema do Fox, foram outros problemas que vieram junto aí, que acabaram ocasionando essa perca grande. Ela acabou ajudando todos os clientes, né? Então são situações que a gente fala que o cliente que comprar produtos diretamente no distribuidor, que é bandeira aí, por exemplo, o Bayer, com certeza vai ter todo esse respaldo aí nessa situação, Jefferson. Verdade. Agora, para encaminharmos o encerramento, na questão do trigo que a gente falou, de repente alguma coisa nesse finalzinho, já se pensa na dessecação, no como é que está essa realidade, até porque há uma diferenciação de uma lavoura a outra aí, né? Em termos de momento de plantio, desenvolvimento da propriedade. São importantes alguns cuidados que o produtor deve ter a partir de agora para encaminhar aí um bom momento do trigo, né, Natan? O trigo, ele se encaminha para, a maioria das lavouras se encaminham já para florescimento e a partir daí entrando no enchimento de grão. Então, o maior cuidado que o produtor deve ter hoje é a questão do manejo de doenças fúngicas, o controle de insetos, como eu comentei antes, está aparecendo o pulgão, tem a tendência, de repente, de se o clima manter do jeito que está calor e com essas pancadas de chuva, ou chuvas com menos frequência, mais esparçadas, que surja a lagarta lá na frente, a lagarta espiga. Então, eu creio que o produtor tem que ficar um pouquinho atento na questão mais do manejo de doenças fúngicas, né? Tanto mancha foliar quanto ferrugem, e o controle dos insetos, lagarta, pulgão em si. E no mais, ficar otimista que o clima continue se comportando bem para a cultura, né, com chuvas mais esparçadas, não tão pesadas, para a gente ter uma qualidade maior nesse trigo lá na frente, para ter liquidação no mercado também. Também, Natan, nós temos que se lembrar um pouco aí, como você falou, nós temos lavouras em várias condições de estágio, seja lavouras aqui em Sebri, que a gente sabe que estão aí com 30, 40 dias de implantação, que está recém-perfilhando, e lavouras que já estão entrando em fase aí de senescência, ou seja, se aproximando da colheita, já os primeiros trigos plantados, né? Então, ressaltar aqui que essas primeiras lavouras que foram plantadas, semeadas aí em maio ainda, elas estão numa condição muito melhor, muito mais favorável do que essas lavouras que estão implantadas agora há pouco, por último, no mês de julho. O produtor plantou e deu tudo aquela chuvarada ali, né? E a planta agora 30 dias de sol, né? Ou seja, isso aí acabou judiando muito essa planta. Ou seja, essa planta está muito debilitada, ou seja, está ocasionando um aumento gradativamente da doença. Quando a planta está nutricionalmente abatida, a doença acelera. A gente está com plantas aí com 40, 50 dias de emergência e a ferrugem está tomando conta. O trigo está afilhando ainda, mal está querendo fechar o solo e a doença e a mancha estão tomando conta. Teve algumas lavouras que não foram feitas a ureia também, devido ao estágio do trigo, está muito atrasado até esses dias, né? Então vai ser feita agora ainda. E o que eu acredito que seria muito importante o cliente tem que fazer esse fungicida nessa planta pequena aí, porque senão a doença vai tomar conta. E juntamente com o fungicida, fazer o uso aí de um produto foliar ou o próprio cobalto molibdênio que vai dar uma restaurada nessa planta. Ou seja, nós precisamos recuperar essa planta porque ela está muito debilitada. E se nós não recuperar ela nutricionalmente, apenas o fungicida não vai conseguir controlar todo esse problema de doenças que a gente está vendo a campo. E não é pouco, é bastante, a gente pode salientar aqui. Principalmente no trigo plantado aí no mês de final de junho e começo de julho. Então, a gente pede para o produtor que hoje uma aplicação aí de micronutriente aí vai custar aí, bem feito, na faixa de R$40, e uma aplicação boa, com bastante, bem reforçada, né? E para o produtor estar conseguindo ganhar um pouco de tempo aí na cultura. O importante, né, Tiago, é não ficar com dúvidas. Chame o técnico, qualquer dúvida que tenha dentro da propriedade, para buscar realmente esse acompanhamento
que é fundamental nesse momento para a tomada de qualquer decisão, né? E em termos de Expo Inter, Valmir, mais uma vez reforçar, né? É hora de encaminhar o seu pedido de começar essa negociação para garantir esse recurso que vem para a feira, né? É verdade, Jefferson. Estamos à disposição, então, durante a próxima semana, ainda aqui na AgriCenter, e na outra, aí, a partir do dia 31, então, estaremos toda a equipe da AgriCenter participando da Expo Inter. O pessoal que tiver interesse, então, de fazer o seu pedido, protocolar seu pedido, tanto de novos como de usados, nos contacta aí que a gente vai estar, então, se encaminhando e fazendo o pedido para levarmos até a Expo Inter. Seis e 36, 14 graus 1/10 a temperatura, 86% a umidade relativa do ar. E, portanto, o recado, né? Um cuidado muito interessante, muito importante deve ser tomado com relação a essa questão da infestação de pragas na lavoura e uma atenção muito grande para poder fazer bons negócios nesse momento em que há o espaço de comercialização da Expo Inter 2015. São dois momentos bem distintos, mas que têm o mesmo objetivo, né? Lucratividade para o homem do campo. Então, se você tem dúvidas com relação ao que você deve fazer, como deve proceder nesse momento, entre em contato com a equipe AgriCenter, que toda a infraestrutura técnica estará à sua disposição para que você possa fazer a melhor escolha. 6h37, 14 graus 1/10 a temperatura. Nós vamos agora entender um pouquinho mais do mercado internacional, a preocupação com a volatilidade da moeda e que está trazendo preocupações. Claro que também tem que ter uma atenção redobrada ao que o produtor precisa fazer para garantir produtividade, porque preço é depois. Primeiro tem que ter grão aí no silo, né? E hoje nós vamos pedir desculpas ao nosso ouvinte, porque a qualidade do sinal na linha telefônica aí com o contato do Índio Brasil não está realmente dentro daquele padrão de qualidade, né? O Índio estava muito atarefado ontem e a dificuldade no local onde ele estava para receber o atendimento telefônico acabou trazendo uma dificuldade técnica um pouquinho maior. Mas é possível sim entender e trazer esse conhecimento e essa expectativa que o mercado internacional está nos trazendo, principalmente focado na moeda, que hoje está passando por um processo de instabilidade muito grande. O dólar, preço muito alto, o real desvalorizado, enfim. Vamos entender um pouco mais sobre esta realidade. Índio Brasil, seja bem-vindo ao Informativo AgriCenter. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Silveri, do Informativo AgriCenter. Jefferson, tivemos uma semana mista de movimentações em Chicago, oscilando hora no campo da alta, hora no campo da baixa, as cotações, mas o mercado tentando entender e tentando efetivamente identificar o tamanho da safra americana. Em algumas regiões pontuais, como a gente já falou, semana passada começou a colher, e o mercado passou essa semana tentando digerir os dados do relatório da semana anterior, nós fomos no sábado passado, do USDA, onde trouxe a safra americana para um número muito além do que o mercado como considerava. Então, essa semana nós tivemos uma semana de altas na quarta-feira, de alta na quinta-feira, de baixa na sexta-feira, em função dessa tentativa de enxergar exatamente o que vai acontecer com o mercado. Isso tanto para a soja quanto o milho e trigo de carona acabou tendo essa oscilação. Aqui no Brasil, as negociações foram muito tranquilas, muito calmas. Haja visto já a safra de colhida no início de 2015 aqui no Brasil, já está muito avançada a comercialização, talvez um patamar de 85% a nível de Brasil já atendido. E essa nova a gente tem registros aí na casa de 30%, 35% em termos de Brasil de comercialização. Mas que nesses níveis de preço que está agora, o produtor não queira mais vender, ou quer guardar, quem sabe, um novo momento de alta. Verdade. E esse momento é um momento que, além de desafiar na questão de travamento de preços, é um momento também de muita instabilidade para se saber o que pode acontecer na moeda, né, Índio? Exato. Eu te diria até que as maiores surpresas que a gente possa esperar, tanto boas ou negativas ou positivas, no preço das commodities, virá muito mais do fator moeda, fator câmbio, portanto, do que propriamente das cotações internacionais. Parece que o momento das cotações internacionais, Jefferson, aponta para uma certa calmaria. Obviamente, notícias novas de clima em qualquer lugar do mundo, já visto que estamos no período de El Niño no globo, podem acabar mudando alguma coisa, mas na realidade, no Brasil, a gente depende nesse momento muito mais de câmbio. E essa questão do câmbio está atrelada a toda a conjuntura política, que me parece estar muito longe de se resolver. Embora o governo tenha feito esforços
a conseguir ter uma certa previsibilidade nas questões políticas e econômicas, não tem surtido tanto efeito. Então, parece que daí possa vir surpresa. Lembrando, né, Jefferson, moeda é uma banca que te paga com uma mão, mas que te toma com a outra. A gente vem abordando isso. Ela tem os preços melhores do produtor, mas também eleva os custos da formação da lavoura substancialmente. Lembrando que a gente já abordou que havendo uma manutenção de câmbio alto, fatalmente nós passaremos por aumento de combustível ainda talvez em 2015. Então, o produtor tem que ficar muito atento sempre na sua relação de troca. Quantos sacos de uma determinada lavoura, soja, trigo ou milho, ele compromete a formar seu custo no momento que ele trava o preço. O importante é brigar sempre por um travamento de formação de custo mais barato possível, independente de que o valor nominal da soja, trigo ou do milho não seja o que esperava. Mas na realidade ele não está lutando pelo melhor preço e sim pela melhor rentabilidade. E é isso que o produtor tem que estar atento. Verdade. Índio Brasil, obrigado pela participação, semana realmente aí de expectativas, vamos todos viver, desejando aí a você também muito trabalho, muito sucesso e até a semana que vem, viu? Obrigado, desejo a todos o mesmo, um bom dia. 6h42, 14 graus, 1/10 a temperatura, 87% a umidade relativa do ar. E o índio trazendo essa certeza aí de que o câmbio é o grande desafio desse momento aí para toda a produtividade, né? E a expectativa é grande acerca do seu comportamento, porque isso acaba se refletindo diretamente, né, a todo o resultado que a lavoura quer ofertar à produção aqui da nossa região. Infelizmente, como dissemos hoje, qualidade do som, né, na sua participação não é a padrão, não é a tradicional, mas com um pouco de esforço nós conseguimos entender aí, né, o que nos traz de essência o Índio Brasil nesse momento desafiador aí do mercado nacional e internacional. 6h42, 14 graus, 1/10 a temperatura, 87% a umidade relativa do ar. Ainda falando sobre comercialização, nós vamos trazer Maurício Zanetti, porque afinal de contas o momento é também de nós termos atenção à produtividade, né, Maurício? E principalmente saber que tudo aquilo que for produzido com qualidade tem mercado, e o mercado está ligado diretamente aí também a essa parceria com a AgriCenter, que diuturnamente está se preparando para bem atender ao produtor de uma forma geral. Por isso, vamos acompanhar o que também o setor de negócios de comercialização tem a nos dizer nesta manhã de sábado, Maurício. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Realmente o mercado está dando uma alegria para nós aí, esperança para os produtores que estavam com medo da implantação da cultura do trigo e que não tenham medo de investir agora, Jefferson. O que o pessoal veio comentando e o que o Thiago ressaltou da grande importância da planta estar bem nutrida, tem um investimento sim, a gente sabe que pesa um pouquinho, mas é hora de investir porque os preços estão aumentando. Dizem os analistas de mercado aí que a esperança aí é bater na casa dos 40 e a gente fica muito contente com essa informação. Sejamos esperançosos quanto à cultura do trigo e não tenhamos medo de investir. Ressaltando aí, Jefferson, a questão da Bayer, de produto de falsificação, a gente vem batendo muito aí nessa tecla. O pessoal que tiver dúvida, entra lá na AgriCenter, senta a conversar conosco. A questão da rastreabilidade quanto ao celular, o aplicativo aí, muitos já têm celular na mão, internet. Se tiver dúvida, chega lá, pede para falar com o Zanetti lá na sala, vou estar explicando. Conforme vinha o lote, o produto, que tiver o código, no celular você vai saber tudo. Veio da China, passou pelo Brasil, veio da onde que for, vai estar toda a rastreabilidade do produto. Então, dando segurança a você, homem do campo, aí a pegar produto de qualidade. E essa segurança é, sem dúvida alguma, trabalhada com muita responsabilidade dentro da empresa, que está preocupada como um todo, né? E mais do que tudo, para que o produtor saia de lá, né, realmente consciente do que está fazendo na sua propriedade, né, Maurício? Com certeza, Jefferson. E agora uma grande novidade no nosso site aí, que a gente vinha anunciando aí na nossa página da internet, Jefferson, é os informativos. Então, o pessoal que não escutou o informativo da semana passada aí, entra no www.agricenterseberi.com.br, vai estar o nosso aplicativo embaixo como um áudio-vídeo do YouTube, que você pode escutar todo o informativo, e se tiver partes mais importantes que você queira escutar, você só arrastar o mouse e lá você vai selecionar
a parte que te interessa, alguma coisa, as informações aí que o Índio vem dando de cotações de mercado, análise de mercado, muito importante. Ficou alguma dúvida? Entra na internet, dá uma escutada e já vai ter essa informação pertinho de você. E a gente vem aí, nossos clientes, pedindo aí para a gente anunciar aí as festas do final de semana. Então a gente faz um convite a toda aí a comunidade, principalmente Derval Seco, na linha Capivara, agora esse final de semana. Vai ter uma festa domingo lá com suculento churrasco aí, então o Ismael e o Pablo aí fazem esse convite aí para os clientes aí, toda a comunidade se fazer presente. E já no próximo dia 30 aí, na linha Galvão aqui em Seberi, vai ter a festa de comunidade também. E na linha Pinhal também, dia 30 aqui em Seberi, 2 grandes festas aí com churrasco de qualidade, né, Jefferson? Verdade, é churrasco de engraxar o bigode. São 3 grandes eventos que ficam aí, né, no convite para que o pessoal possa participar. Maurício, semana realmente é desafiadora, mas também, quando a gente tem uma equipe pronta a ajudar, ela fica mais fácil de ser enfrentada, né? O importante é não ficar com dúvidas, é procurar a equipe AgriCenter, né? A gente sempre pede, né, Jefferson, que o pessoal que tiver alguma dúvida, conversa conosco, não tenham medo de pedir, que é só assim que a gente vai melhorar e se aprimorar aí no mercado. E realmente, com a ajuda de tecnologias e informações precisas, né? Deixo aqui um grande abraço, um excelente final de semana a toda a família aí e até o sábado que vem. Seis e 47, 14 graus a temperatura, 87% a umidade relativa do ar. Esse é o Informativo AgriCenter, o informativo do seu parceiro no agronegócio, que todas as manhãs de sábado está por aqui para trazer, né, a sua participação, entretenimento, principalmente, né, esta dica especial para que você possa fazer a sua história acontecer de uma forma realmente diferenciada. Por isso, não tenha dúvidas, né, procure sempre a equipe AgriCenter na hora de resolver qualquer tipo de problema e tenha certeza que terás um acompanhamento técnico de uma equipe que, se não tiver a resposta, vai buscá-la para você e, se tiver, vai entregá-la da melhor maneira possível para que você realmente tenha solução, rentabilidade na propriedade rural. Por isso, conte sempre com a equipe de máquinas, a equipe de peças, de serviços, a equipe técnica da lavoura, né? Todos os engenheiros agrônomos aí fazendo visitas direto aos seus produtores. Conte também com a equipe de escritório, de comercialização. A AgriCenter está inteiramente voltada a te apoiar no processo de crescimento de nossa terra. E nós, no Informativo AgriCenter do dia de hoje, vamos ficando por aqui, gente. Agradecendo a todos pela companhia, pela sintonia e destacando sempre, né, que a gente está sempre voltado, né, também a trazer este momento de debate acerca do agronegócio, todas as manhãs de sábado, aqui pelo canhão do Rádio Regional. E você é sempre nosso convidado a estar presente, a participar, a interagir, a mandar o seu questionamento. Lembrando que, a partir deste momento, nós temos também o espaço do Informativo AgriCenter no site da equipe AgriCenter, né? www.agricenterseberi.com.br. Você passa a ter também o informativo à tua inteira disposição para que você possa acompanhar, né, todas as informações acerca, né, das atividades que são desenvolvidas pelo Grupo AgriCenter. Então, você pode também acompanhar todos estes momentos aí através do portal de informações, tá bem? É uma dica também que a gente deixa para você, né? Além de ter todo o acompanhamento, tem também a informação para que você possa buscar esse conhecimento necessário para fazer o agronegócio acontecer. 3746-2300 é o telefone de contato. E lembrando que, muito embora tenha sido feita uma comercialização muito grande do usado nesta última semana, tem ainda alguns produtos que estão à disposição, né? Então, se você quer fazer teu investimento, quer comprar um equipamento usado aí para que você possa também, nesse momento, reduzir um pouco o investimento, mas ter tecnologia de qualidade na lavoura,
passe na AgriCenter, converse com a equipe de máquinas, a equipe de vendas, que o grupo todo estará te atendendo com muita qualidade. 6h50, vamos ficando por aqui, vamos deixando Pedro Hortaça, de Igual para Igual, para fechar a programação do dia de hoje. Nós voltamos no próximo sábado, neste mesmo horário. Saúde, sucesso, um excelente final de semana a todos e até lá, neste mesmo horário, porque Deus assim o quer. Em nome da equipe técnica, composta por Maurício Zanetti na coordenação e de Luiz Paulo Barbieri na direção geral, mais uma vez, saúde e sucesso a todos. Para mostrar que sou tauro, a mescla de bugre e povoeiro, trago estampado na cara este jeitão missioneiro. Por ter nascido cigarra, eu canto agosto e janeiro. Pois pra quem toca guitarra, não falta pão nem braseiro. Pois pra quem toca guitarra, não falta pão nem braseiro. Não vejo desigualdade, pra mim não tem maioral. Pois onde o povo me aplaude, canto de igual pra igual. Não vejo desigualdade, pra mim não tem maioral. Pois onde o povo me aplaude, canto de igual pra igual. Não sou maior que os pequenos, nem sou menor que os grandes. Eu sou assim mais ou menos em qualquer parte que ande. Conservo o mesmo critério para o humilde e o nobre. Mas se me tiram do sério, não tem ninguém que me dobre. Mas se me tiram do sério, não tem ninguém que me dobre. Não vejo desigualdade, pra mim não tem maioral. Pois onde o povo me aplaude, canto de igual pra igual. Não vejo desigualdade, pra mim não tem maioral. Pois onde o povo me aplaude, canto de igual pra igual. A força ninguém me dobra, foi Deus que me fez assim. Pois quando o mundo me cobra, pago tintim por tintim. Se a vida numa manobra passa por cima de mim, é do pedaço que sobra que eu recomeço do fim. É do pedaço que sobra que eu recomeço do fim. Não vejo desigualdade, pra mim não tem maioral. Pois onde o povo me aplaude, canto de igual pra igual. Não vejo desigualdade, pra mim não tem maioral. Pois onde o povo me aplaude, canto de igual pra igual. Pois onde o povo me aplaude, canto de igual pra igual.